Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a viverem e faturarem com projetos elétricos profissionais mais de R$10.000 por mês. E no vídeo de hoje eu vou te falar por que, de acordo com a NBR 5410, que não se pode misturar cabos de rede com cabos de elétrica. Eu vou te dar uma justificativa, vou te dar aonde que a NBR 5410 fala sobre isso. Vamos lá! Então, pessoal, a primeira coisa é o seguinte: por que eu tenho que separar um cabo elétrico, um cabo que conduz corrente elétrica alternada, de um cabo de rede? Por que eu tenho que fazer justamente essa separação, que é o que todo mundo fala, né? Mas ninguém sabe justificar e ninguém sabe falar na norma. Então eu vou mostrar para você aonde que está isso na norma e por que eu tenho que separar. Primeiro, conceito básico: quando você tem uma corrente elétrica alternada que passa por um condutor de cobre, condutor metálico, ele gera uma onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética, ela vai gerar interferência justamente com os cabos de rede. Então, um cabo de rede que não é blindado pode sofrer uma interferência através dessas ondas eletromagnéticas que são geradas num cabo que está conduzindo aí uma corrente elétrica. Tá, Moacir, eu já estudei isso, eu sei que isso realmente pode acontecer, que essa interferência pode acontecer. Mas às vezes o meu cliente chega e me pergunta: por quê? Aonde que está isso na norma? E você tem que provar isso. Como é que você faz para provar isso e mostrar que na NBR 5410 está falando sobre isso? É o seguinte: a NBR 5410 ela tem faixas de tensão, tá? Então ela tem duas faixas de tensão, que ela chama aqui de faixa 1 e faixa 2. A faixa de tensão, que é da corrente alternada, que passa aí nos condutores elétricos de uma instalação elétrica, é justamente esta faixa de tensão que eu estou marcando aqui para vocês. É uma faixa de tensão que vai entre 50 a 1000 volts em corrente alternada. E a faixa de tensão que passa por um cabo de rede, tá? Um cabo de internet, um cabo aí coaxial, a faixa de tensão que passa aí por esses cabos, quando está relacionado à rede, já é uma faixa de tensão que envolve aí corrente contínua até 120 volts. Então percebe que a faixa de tensão para rede, telefonia, é uma faixa de tensão 1 e a faixa de tensão para corrente alternada nas instalações elétricas é a faixa de tensão 2. Então nós temos faixas de tensões completamente diferentes e separadas pela própria NBR 5410. E justamente essas faixas de tensão existem para que exista esse item aqui que trata sobre a proximidade de outras linhas elétricas. Para você que não sabe, linha elétrica é o conjunto de infraestrutura, ou seja, eletroduto, eletrocalha, bandeja, com cabo. Quando eu junto o cabo com a infraestrutura, eu tenho uma linha elétrica. E a NBR 5410 vai trazer para a gente aqui no item 6295. Circuitos sob tensões que se enquadrem em uma faixa 1 e outra na faixa 2 são definidas no anexo A e não devem compartilhar a mesma linha elétrica. Então aqui ela está falando o seguinte: eu não posso juntar os dois. Eu não posso juntar cabos que estão na faixa 1 de tensão com cabos que estão na faixa 2 de tensão. Só que aí ela diz, a menos que todos os condutores sejam isolados para essa tensão mais elevada, ou seja, eu tenho que ter uma blindagem. Então o que ela está dizendo aqui? Eu não posso misturar faixa de tensão 1 com faixa de tensão 2 e eu tenho que tomar cuidado que esses condutores eles precisam ser isolados para a faixa de tensão mais elevada presente, se eu quiser juntar. Só que um cabo de rede não tem uma isolação maior. Ou ele é blindado ou ele não é blindado. E mesmo que seja blindado, ainda existe a possibilidade de interferência, principalmente se essa blindagem não for aterrada. Então o que ela está falando para a gente? Não posso misturar linha elétrica com faixa de tensão 1 e faixa de tensão 2, a menos que elas sejam muito bem isoladas para isso. O que na realidade não são. Se você olhar no mercado, elas não são isoladas para que consiga trabalhar com essa junção das duas redes. Então, o que a gente faz? É muito melhor separar, pessoal. Principalmente por causa de manutenção. Além da interferência, por causa de manutenção. Vai fazer manutenção na rede de dados? Você não precisa influenciar em nada na rede elétrica. Vai fazer manutenção na rede elétrica? Não precisa influenciar nada na rede de dados. E aí ela fala, ó, que todos os condutores sejam isolados para a tensão mais elevada presente, ou então que seja atendida uma das seguintes condições. Então o que eu tenho que fazer? Os condutores com isolação apenas suficiente para a aplicação ao que se destinem forem instalados em compartimentos separados do conduto a ser compartilhado. Então o que eu faço?
Quero trabalhar aí com faixa de tensão 1 e 2 e elas estão no mesmo caminho. Cria um septo, cria uma divisão, seja na eletrocalha, seja na canaleta, aqui ó. Cria uma divisão. Aí aqui eu posso colocar rede, aqui eu posso colocar elétrica, dividido, aí eu posso levar os dois no mesmo lugar, né? Mas contanto que eu crie essa divisão justamente para evitar essa interferência entre a onda eletromagnética gerada pelo condutor elétrico aqui e o meu condutor, meu cabo de rede, tá? Então ela fala pra gente o seguinte: os condutores com isolação apenas suficiente para aplicação que se destinam, ou seja, cabo de rede, cabo elétrico, separados em um compartimento, seja na eletrocalha, seja numa canaleta, por exemplo, posso levar. E também tem que ser utilizado em eletrodutos separados, ou seja, infraestrutura separada. Ou eu levo numa infraestrutura separada, ou eu crio um septo entre o cabo de rede e o cabo elétrico. Aí sim eu posso levar os dois juntos na mesma infraestrutura. Que sejam separados ou que eu leve em eletrodutos separados e em infraestrutura separada. Mas, para quê? Para evitar justamente essa interferência da onda eletromagnética gerada pelo condutor elétrico. Então, quando o cliente te perguntar, você fala: a NBR 5410 ela tem faixas de tensão. E nessa faixa de tensão 1 está a minha corrente contínua do cabo de rede. E na faixa de tensão 2 está a minha corrente alternada. Como eles têm faixas diferentes, a própria norma neste item, no item 6295, pede para separar os dois. Aí ou eu separo via septo, né, um compartimento, ou eu separo via infraestrutura completamente diferente uma da outra. Então é isso, espero que você tenha entendido que eu não posso misturar cabo da instalação elétrica com cabo de rede, com cabo de dados, tá? E justamente entendido a justificativa da NBR 5410 das faixas de tensão. Compartilhe esse vídeo com um amigo, compartilhe esse vídeo com seu cliente, caso ele queira entender por que você não pode misturar esses dois cabos no mesmo eletroduto ou numa mesma eletrocalha. E muito importante, se inscreve aqui no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, deixe seu feedback para que a gente possa gravar próximos vídeos por aqui também, tá certo? Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.